Sabe, se tem uma coisa que eu sou grato, é esse ambiente que a gente tem cultivado, um ambiente de liberdade, um ambiente em que nós podemos ser autênticos diante de Deus, uns dos outros. Alguém estava no GP essa semana, os grupos pequenos se encontraram, como foi bom, e eu realmente acredito que o que a gente está vivendo como igreja, nesse início dessa história, é muito especial, e eu sou grato por cada domingo, poder me reunir com vocês, a gente poder acolher pessoas novas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Talvez você conheceu a Multi pelas redes sociais, talvez você já viu algum vídeo, talvez você já tenha esbarrado em alguém falando assim: vamos juntos viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Talvez se você é um dos voluntários aqui da Multi, um dos membros, você tem isso de cor. E aí se não tiver, porque é a nossa missão, Olha só, vamos ler juntos? A nossa missão é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Agora sem o slide. Qual é a nossa missão? Viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Essa é a nossa missão. A gente sintetizou aquilo que a Bíblia estabelece como as últimas orientações de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. Essa é a forma que nós estabelecemos para a gente, através de uma declaração simples, poder se lembrar qual é a missão da nossa comunidade. Qual é a missão da nossa comunidade? Uma declaração simples. Aqui na Multi a gente leva isso muito a sério. A gente pega as Escrituras, a gente lê a Bíblia e a gente pensa em como traduzir isso para o tempo que nós vivemos de uma forma que seja fiel à palavra, mas que seja simples. Simples. Não sei o que simples soa ao seu ouvido, causa ao seu coração. Pode ser que pensar em alguma coisa simples para você te leve a pensar em algo superficial, algo básico. Mas nós cremos que algo simples não tem necessariamente nada a ver com algo superficial. Eu gosto de pensar em Leonardo da Vinci. A Apple, o Steve Jobs, ele absorveu muito disso aí também. Essa é uma frase muito interessante. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Olha que massa! A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Tem muita gente que pensa em algo simples e assimila a simplicidade como superficialidade. E aqui na Multi nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso, nós achamos que toda e qualquer oportunidade deve ser muito bem aproveitada para que aquilo que de fato está nas Escrituras seja compartilhado. De tal maneira que a gente possa ter a facilidade de repetir isso, de memorizar isso. Nossa missão, vamos lá, sem o slide de novo, é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E apesar de ser uma declaração simples que a gente elaborou, é uma declaração profunda, muito sofisticada. Não dá para viver a fé sem compartilhar a fé. Quando a gente olha para as Escrituras, isso é muito claro. Não dá para só experimentar um relacionamento com Deus e viver num monastério. Viver um relacionamento autêntico com Deus precisa te levar a transbordar, a frutificar, a compartilhar a sua fé. Não de qualquer jeito, de maneira autêntica. Uma das maiores dores do nosso tempo é que nós temos muitas pessoas vivendo e compartilhando a fé de qualquer jeito. E aí você liga a TV e você fica revoltado com o noticiário, ou você olha alguma postagem de algum veículo de notícia e você vê um escândalo em alguma igreja, algum pastor, e você fala, não é possível. E o nosso coração fica revoltado às vezes com a falta de integridade, a falta de autenticidade. É uma declaração simples, você concorda comigo? Viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Está baseado na grande comissão. Jesus falou, olha, se vocês creem, então vocês precisam ir por todo mundo, vivendo a fé, compartilhando a fé, ensinando outras pessoas, levando essas pessoas também ao batismo e à obediência, e a viverem essa relação nova com Deus e compartilharem a fé por onde quer que vocês forem, por onde quer que essas pessoas estejam, espalhadas. E a gente tem visto na história da igreja que essa é não apenas uma missão
simples, como essa é uma missão bem-sucedida. Senão a gente não estaria aqui. Você concorda comigo? E é interessante porque quando a gente pensa numa missão simples, às vezes o nosso coração ele interpreta isso como se fosse algo fácil de ser vivido, experimentado, compartilhado. E deixa eu te dar a má notícia. É muito má notícia mesmo. Concorde com o bebê. A má notícia é que não dá para viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica se você estiver num contexto em que o seu coração se encontra talvez endurecido. Seu coração talvez esteja anestesiado com os seus pecados. É uma missão impossível viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica se o seu coração estiver endurecido, anestesiado com a realidade do pecado, do seu pecado, a realidade do pecado do mundo e todo o caos e toda, talvez, desconexão entre nós e o Criador. Pode ser uma missão impossível, é simples de decorar, mas é impossível de se viver se o seu coração estiver endurecido, duro, anestesiado pelos efeitos do pecado. Tem alguém acordado? Missão Impossível. Vai lançar em breve no cinema. Tom Cruise não cansa, não aposenta nem a pau. Podia ser pastor, velho. Plantar umas igrejas, ia ser que nem o apóstolo Paulo, ia meter o louco. O segundo contexto em que essa missão pode ser uma missão impossível de ser vivida, experimentada, compartilhada, é quando a gente está conformado, com uma religiosidade barata, patética, vazia, triste, medíocre. Quando a gente está conformado com vir aos domingos, cantar umas músicas, ouvir o pastor, avaliar o culto e ir embora para casa, isso impede a gente de experimentar a beleza do que significa viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E é exatamente por isso que a gente desenvolveu essa série de mensagens. A gente deu o nome de Improváveis. No primeiro momento seria Histórias Improváveis. Mas a gente chegou à conclusão de que, apesar dessa série de mensagens estar baseada em histórias improváveis no Novo Testamento, essa é uma série que vai esbarrar o tempo todo em convites improváveis. Histórias improváveis, convites improváveis para pessoas improváveis. Histórias que à primeira vista parecem pequenas. Se você abrir sua Bíblia em casa e começar, faz melhor, abre o chat GPT quando você chegar em casa e pede, resuma para mim todas as referências aqui, organize as referências das parábolas do Novo Testamento que Jesus contou. Pega cada referência e vai lendo. São parábolas pequenas, são histórias pequenas. À primeira vista são histórias pequenas, talvez histórias simples. Mas eu queria que você talvez estabelecesse um paralelo nessa noite com um instrumento cirúrgico, uma ferramenta cirúrgica, que apesar de ser pequena, ela é simples e sofisticada o suficiente para fazer os cortes cirúrgicos que precisam ser feitos, para mexer, abrir espaço e de fato impactar, transformar o que precisa de transformação e gerar a vida que precisa ser vivida e experimentada e os frutos, uma vida para a glória de Deus. E estabelecer esse paralelo não é um exagero. As parábolas, elas eram uma ferramenta espiritual que Jesus usava. Jesus desenvolveu essas histórias para romper resistências nos corações, para desestabilizar zonas de conforto. E a gente está orando, a gente está crendo que por meio dessa série de mensagens a gente vai poder sair de onde a gente está. Não agora, fica aí, não vai embora. A gente vai poder sair de onde a gente está. A gente vai poder sair do estado em que nós nos encontramos e talvez vermos finalmente áreas da nossa vida que estão não só estagnadas, mas que a gente pode facilmente reconhecer como áreas infrutíferas na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e nos nossos relacionamentos uns com os outros. Agora, nós precisamos de uma definição acerca das parábolas. Afinal, o que são
as parábolas? Deixa eu te contar o que talvez ninguém tenha te contado até então. As parábolas não são um tipo de historinha que Jesus contou para facilitar o entendimento de alguma coisa complexa e comunicar isso de um jeito mais fácil. As parábolas não têm nada a ver com isso num primeiro momento. Elas podem até serem observadas funcionando desse jeito, ajudando a gente no nosso entendimento. Mas Jesus, num primeiro momento, ele não desenvolveu as parábolas como ilustrações criativas. Deixa eu pensar numa ilustração aqui para o meu sermão. Via de regra, as parábolas elas possuem uma linguagem de impacto. São histórias improváveis, pequenininhas, que Jesus contava e que geravam um impacto gigantesco no coração e nos ouvidos das pessoas que estavam ao seu entorno. E Jesus, ele contou essas histórias improváveis para promover ambientes de oportunidade. Olha que massa! Ambientes de oportunidade para cada ouvinte experimentar esse impacto. Imagina, cara, uma buzina de caminhão, não essa, essa buzina. Imagina essa buzina. Eu lembro de um acidente que eu me envolvi. Estava dirigindo, acho que um mês antes de me casar com a Aline, e a gente estava dentro de um carrinho, chama Cinquecento, pequenininho. E a gente pegou a Dom Pedro, a gente estava indo para o Carrefour. Cara, não sei se foi um ponto cego, eu só sei que quando eu me dei conta, tinha um caminhão vindo na porta da Aline, e a buzina foi ensurdecedora. Lembro que eu dirigi, nas semanas seguintes, depois do acidente, qualquer ruído, qualquer buzininha, dava aquele reflexo. Impacto, para chacoalhar a gente, tirar a gente da zona de conforto. Impacto. E, em outras palavras, olha só que legal, as parábolas, elas são ferramentas ofensivas. Tom Cruise ia gostar disso aqui. As parábolas são ferramentas ofensivas, desenvolvidas para promover uma experiência de oportunidade e de consciência, para tirar as pessoas desse lugar de piloto automático e dar a elas a oportunidade de serem chacoalhadas, experimentarem um tipo de impacto que demande um tipo de reação, que leve essas pessoas a tomarem decisões. Então, duas expressões que são chave para nós, toda vez que nós nos reunimos durante essa série de mensagens, e ouvirmos histórias improváveis, nós precisamos nos lembrar que essas histórias improváveis foram contadas e registradas para surtir impacto no seu coração, para gerar impacto no seu coração e para te levar a um tipo de reação prática. E diante disso, a gente precisa considerar o óbvio. Talvez você conheça muitas parábolas que Jesus contou, algumas pelo menos. Você pode até conhecer as parábolas que Jesus contou, mas isso não significa necessariamente que você tenha tido uma experiência de impacto e de reação, que te moveu do lugar onde você estava para um outro lugar, na sua vida, na sua relação com Deus, uns com os outros, e no que nós chamamos de uma vida frutífera, uma vida com propósito. Você pode até conhecer as parábolas de Jesus, mas isso não significa que você já tenha tido uma experiência de oportunidade, de consciência, tenha sido despertado por uma dessas parábolas. Impacto, reação. Jesus, ele espera isso dessa noite. Eu creio nisso, porque ele contou essas histórias improváveis com esse objetivo. Se você nunca se sentiu impactado, desconfortável, ofendido com uma parábola, talvez você não tenha entendido o que Jesus disse, como ele disse, porque ele disse o que ele disse. E a grande verdade é que as parábolas, essas histórias improváveis, elas sempre geravam dois grandes desdobramentos. O primeiro desdobramento era evidenciar o contraste, a grande diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens.
E não só isso, evidenciar o contraste, a grande diferença entre a forma idealizada por Deus para eu e você nos relacionarmos com Ele uns com os outros e cumprirmos o nosso propósito, da forma barata e insuficiente que muitas vezes nós abraçamos. E sabe, até hoje as parábolas elas servem para despertar muitas pessoas e responsabilizar essas pessoas para que elas possam viver de uma forma frutífera. E eu queria orar mais uma vez para que esse seja o teu caso essa noite, o meu caso essa noite. Deus, faz de nós pessoas sensíveis à tua palavra, que a tua palavra cause o efeito, o impacto e demande de nós as reações certas nessa noite. Nós dizemos o quê? Amém, no nome de Jesus. Nós precisamos dessas histórias improváveis. E hoje nós vamos olhar para uma das histórias improváveis mais conhecidas que Jesus contou. Lucas capítulo 8, versículos 4 a 9, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser, acompanhar na projeção, você que está em casa, se tiver um celular, uma Bíblia, fique à vontade para acompanhar a leitura do texto. Lucas capítulo 8, versículos 4 a 9. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou uma história. Para pensar. Para quem é que Jesus está contando essa história? Vamos continuar. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vocês estão ouvindo com atenção? Não foi eu, foi o texto. Vocês estão ouvindo com atenção? Ouçam com atenção. E aí, a reação dos discípulos é muito curiosa. Eles não entendem nada. Eles escutam a história improvável, e aí o versículo 9 vai mostrar para a gente o diálogo dos discípulos com Jesus. Jesus, qual foi? Qual é o sentido dessa história? Nós não entendemos. Qual é o sentido dessa história improvável? E é muito interessante porque no momento em que Jesus conta essa história improvável, muitas pessoas estavam procurando ele. O ministério dele estava crescendo. Jesus estava se tornando cada vez mais conhecido. As pessoas estavam procurando Jesus, observando Jesus, querendo acompanhar cada uma das aparições dele, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele performava. Muita gente curiosa com Jesus. Uma multidão. E uma multidão que ainda não sabia muito bem se iria seguir Jesus ou não, se iria crer em Jesus ou não. Estavam procurando Jesus. Estavam ouvindo Jesus. Estavam interessados no próximo encontro, na próxima celebração, no próximo evento. Eles estavam em movimento. Uma multidão atraída a Jesus pelas notícias que corriam. Agora, não se engane, porque através dessa parábola, Jesus não está simplesmente entretendo a multidão, ensinando alguma coisa para a multidão, motivando a multidão. É um movimento intencional de Jesus, ele está desejando filtrar a multidão. Eu fico pensando como plantador de igreja, nós temos muitas oportunidades, Deus nos deu um espaço muito maior que a nossa igreja, a nossa comunidade no momento que ela se encontra. Como seria nesse domingo se houvesse uma multidão e gente lá fora? Como é que seria o nosso comportamento? Como é que seriam as nossas intenções? E Jesus está diante de uma multidão. E diante de uma multidão, ele conta uma história improvável e não dá nenhum desfecho, nenhuma conclusão, nenhum insight. Parece pior que palestra TED Talks. Ele solta a parábola do semeador e é isso. E os discípulos falam, nós não entendemos nada, Jesus, que história é essa? E a multidão, ninguém também deve ter entendido. Se a gente não entendeu, eles também não entenderam. E aí Jesus parece que está querendo revelar o coração da multidão.
das pessoas que estavam acompanhando ele, filtrar a multidão, gerar um ambiente de oportunidade para que houvesse um movimento de consciência e de responsabilidade pessoal intransferível. Deixa eu tentar encontrar um meio de ilustrar isso. Tem alguns bebês no auditório, né? Quantos bebês tem no auditório? 1, 2, 3, 4. Vem cá, você está mais perto. Meu Deus. Cadê o pai da criança? Cuidado para a gente não acordar a criança, beleza? Kierkegaard, ele dizia o seguinte: onde quer que haja uma multidão, certamente ali há inverdade. Traduzindo para os dias de hoje, onde quer que haja uma multidão, ali haverão crentes reborn. Parece, mas não é. Parece que está vivo. Oh, que bonitinho, tem até cílios. Mas não é. Parece um bebê. Mano, se alguém printar isso aqui e eu estiver segurando só o bebê, né, de longe, que macabro. Parece, mas não é. Não está vivo. Não tem calor. Não fala. Não se alimenta. Não anda, nem se tivesse vivo ia andar, né, nesse estágio. Crente reborn. E Jesus olha para a multidão e ele vê muitas pessoas que estão ali procurando, estão acompanhando, estão entretidas, estão curiosas. Parece, mas não são, por enquanto. E Jesus então conta essa história improvável, essa parábola, para revelar os corações, para filtrar a multidão, para responsabilizar a multidão, para que ela possa de fato viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Jesus não espera nada menos de nós, das multidões, filtrar as multidões e tirar indivíduos da multidão e transportar esses indivíduos para uma relação regada de vida, de esperança e de significado, de propósito. Agora note comigo um detalhe muito intrigante. O semeador dessa história parece meio irresponsável. Você observou isso? O semeador, ele saiu a semear. Como você iria administrar sementes se você estivesse no lugar desse semeador? O semeador saiu a semear. E ele sai lançando sementes por todos os lados. Ele joga sementes, ele parece que não se importa com nenhum tipo de desperdício. Ele está jogando semente para tudo quanto é lado, gente. O texto diz que ele joga a semente à beira do caminho. Ele joga a semente não só à beira do caminho, ele joga a semente em lugares que haviam ali espinhos. E o semeador, ele sai a semear de um jeito muito curioso. Para alguns de nós, talvez até um jeito meio irresponsável. E ele vai deixando as sementes caírem aleatoriamente. E a pergunta que nós precisamos de resposta, talvez a primeira, diante dessa história improvável, é: quem é esse semeador? Quem é esse semeador que semeia desse jeito tão contraintuitivo, tão diferente, tão extravagante? E vai ficar claro para a gente que esse semeador tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. E isso é uma notícia extraordinária para a gente nessa noite, é uma boa notícia. Jesus ele é representado pelo semeador aqui nessa história improvável. E ele sai semeando com generosidade extravagante, anunciando as boas notícias de reconciliação com Deus, uns com os outros,
Vida de novo com propósito, a possibilidade de cultivar propósito, aquilo que foi perdido no Éden, foi totalmente fragmentado, danificado. Jesus é esse grande semeador, com uma generosidade irracional, extraordinária, e Ele sai lançando sementes por toda parte, a palavra sendo lançada por toda parte, espalhada em todo canto, em vários momentos diferentes, no tempo, no espaço, através de palavras, diálogos, ações, intenções, acontecimentos. Jesus semeando na história, testemunhos, sinais, à disposição de todos nós, mirando em todo tipo de coração, muitas sementes. Jesus é esse semeador. E no decorrer dessa história, a gente vai vendo que existem muitas perguntas que precisam de uma resposta. E a segunda pergunta que nós precisamos de resposta é: caramba, o que é essa semente? Como a gente pode definir essa semente? Será que é um conselho espiritual? Será que é uma palavra de encorajamento? Será que é uma palavra mística? Que semente é essa? E a semente aqui, nessa história improvável, ela representa a palavra de Deus. É a semente lançada generosamente para todos os diferentes corações, pessoas no tempo e no espaço, como o livro de Apocalipse vai atestar e apontar para uma realidade futura, pessoas de todas as tribos, povos e nações, que receberam essa semente, foram expostas a essa palavra. A semente é a palavra. E é interessante definir isso, porque tem uma aplicação prática aqui. Se a palavra é a semente, e se a semente é a mesma para todos os caminhos, todos os lugares, todos os canteiros, quando a gente não cresce, quando a gente não amadurece, quando a gente não desenvolve raiz, frutos, quando a gente não experimenta vida com um propósito autêntico, o problema não é a palavra, o problema não é a semente, porque a semente é a mesma para todos. E aí vem outra má notícia: o problema quando a gente não cresce, quando a gente não amadurece, quando a gente não frutifica, quando a gente não vive para a glória de Deus, não é a semente, é o nosso coração, somos nós. E é muito interessante porque Jesus conta essa parábola com o objetivo de gerar um ambiente de oportunidade para os corações serem expostos, revelados, para que a gente possa, sim, ser impactado através de um incômodo santo, e ao mesmo tempo não permanecer nesse incômodo, estabelecer decisões, para que a gente possa, sim, ouvir os convites de Jesus para nós, para que a gente possa, sim, mudar, para que a gente possa sim crescer, para que a gente possa sim amadurecer, para que a gente possa sim transbordar em boas obras, frutificar uma vida com propósito. Agora tem uma terceira pergunta, vocês estão comigo? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? A gente já sabe quem é Jesus na história improvável. A gente já sabe que a semente é a palavra de Deus e que é a mesma semente para todos. E que se algo dá errado no processo, o problema não é a palavra, o problema não é a semente, o problema somos nós. E Jesus, então, nessa história improvável, descreve vários tipos de pessoas. E a terceira pergunta para nós é: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Que tipo de solo aqui representa o seu coração? Será que dá para descobrir isso? Será que dá para sair dessa noite não só com um diagnóstico, mas com uma reação que mude o jogo na sua vida, no seu casamento, na sua família, na forma como você vive, na forma como você se relaciona com Deus? E a boa notícia é que sim, glórias a Deus por isso. E de acordo com Jesus, tem 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoas são descritas nessa história improvável. A gente avança um pouco mais no texto, e a gente olha então para o versículo 12 do capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesus então começa a explicar para aqueles que tiveram uma reação.
Note, Jesus não explicou para todo mundo, ele explicou para quem teve uma reação e para quem se moveu na direção dele, buscando respostas. Jesus então vai explicar, olha, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a palavra, ouvem a mensagem. Mas aí vem o capiroto, olha lá, ele arranca do coração deles e os impede de crer e de serem salvos. E antes que você jogue a culpa no diabo, fala, tá vendo esse capiroto? Sabia, estava emperrando áreas da minha vida. A ideia aqui é que existe uma sinergia, existe um tipo de responsabilidade mútua, é como se os corações que estão anestesiados pelo efeito do pecado estivessem lado a lado com Satanás nesse processo, e eles estão passando a bola, eles estão jogando junto. Como é que a gente poderia definir esse primeiro grupo de pessoas? Talvez essa primeira condição de coração. Primeira condição de coração é o coração indiferente. Esse grupo vai representar pessoas que estão insensíveis. O que é insensibilidade? Indiferença. Pessoas que estão ouvindo, mas estão no piloto automático. É gente que não responde. Estava com o meu GP reunido lá em casa, e aí eu falei de um filme que, cara, sinceramente eu nem sei se tem alguma coisa inadequada nele, eu não lembro. Mas tipo assim, era alguma coisa tipo um morto muito louco. Eu acho que teve até uma ilustração na Moody que a gente usou uma vez esse filme. É um grupo de amigos que tinha um rapaz que tinha morrido, e eles entraram em choque, em pânico. Foi o Lucas Paz que exemplificou esse filme para a gente na ilustração. E é alguém que está morto, que não responde. E a indiferença ela pode ser ilustrada dessa maneira: morte, indiferença, falta de vida, falta de reação. Escuta, mas não responde. Talvez seja uma forma boa de ilustrar. Essas pessoas não fazem nada com a palavra, não fazem nada com a semente. Elas não usam a semente do jeito certo, não cultivam nada, de tal maneira que não tem nenhum proveito. E aí, imediatamente, depois de ouvir a mensagem, qualquer potencial da semente é descartado, porque há indiferença. Todo o potencial da semente é anulado, é impedido de florescer. E é possível que a postura de indiferença domine os corações pouco a pouco. É interessante, dentro dessa história improvável, Jesus usa a ilustração de uma via, um caminho, e aos poucos, as pessoas vão pisando nesse caminho, e ele vai ficando endurecido, o solo vai ficando rígido. Pouco a pouco, assim como a terra do caminho nessa história improvável, o nosso coração vai ficando também duro, insensível, indiferente. E Jesus dá a entender que a indiferença à mensagem é algo que pode ser resultado de corações endurecidos em parceria com o diabo. Quem você pensa que é? Eu espero que a sua resposta não seja essa, mas se for, ainda há tempo. É interessante, Martin Lloyd Jones, um teólogo que eu admiro demais, em uma das suas obras, ele diz o seguinte: se alguém achar que a mensagem bíblica é irrelevante e for com essa opinião para o túmulo, um dia irá descobrir que não existia nenhuma outra coisa que fosse mais relevante do que a semente, do que a palavra de Deus. Quem você pensa que é? Existe indiferença no seu coração? Será que existe indiferença no meu coração? O texto segue, versículo 13 agora do capítulo 8. Você pode ler comigo? As sementes no solo rochoso, vamos lá? Representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Que massa! Uau! Viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Nossa, que legal esse negócio de que Jesus morreu por mim, fez algo que eu não poderia fazer, deseja fazer algo na minha vida e através... Uau! Recebem com alegria, ouvem, recebem com alegria.
Vamos ler a sequência do texto? Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. O segundo tipo de coração, a segunda condição nessa história improvável é o coração impulsivo. É o coração que responde imediatamente, mas só temporariamente. Domingo, que massa! O pastor falou umas verdades, nossa, eu fui inspirado, nossa, vou começar a semana daquele jeito. Responde imediatamente, mas temporariamente. Você conhece alguém que talvez tenha tomado uma decisão por Jesus? Alguém que talvez tenha tido uma experiência de impacto em alguma celebração, em algum café, em alguma conversa, e que você olhou e falou assim, nossa, que incrível que essa pessoa está experimentando, uma vida nova, esperança, uau, e aí passa 2 semanas, e era só fogo de palha. Talvez você consiga se lembrar de amigos, familiares, deixa eu te dar uma boa notícia, a multi está aqui para essas pessoas. Talvez você seja essa pessoa, assim como eu já fui essa pessoa, que ouve, fica entusiasmado com esse negócio de igreja, de Jesus, de espiritualidade, responde imediatamente, mas só temporariamente. E aí, ao invés de abraçar o processo, ao invés de ter as suas raízes estabelecidas na igreja local, na comunhão, na fé, esse grupo de pessoas, diante de qualquer movimento inesperado do vento, ou qualquer mudança no clima, uma chuva forte, qualquer tipo de tempestade dentro da história improvável, revela que essas pessoas não tinham profundidade. Responderam imediatamente, mas só temporariamente, e sem estar com as raízes no solo, rapidamente essas plantas murcham. Por algum tempo essas pessoas acreditam. E aí, diante das primeiras frustrações, talvez diante das primeiras tentações, talvez diante das primeiras pressões da vida, do inferno talvez também que se levanta muitas vezes para sabotar aquilo que de fato está sendo gerado nos nossos corações, diante das primeiras provações, todo o entusiasmo vai pelo ralo. E deixa eu te falar uma coisa, o problema não são as emoções, o problema são as emoções superficiais que não te levam a nenhum tipo de decisão. Chorar na presença de Deus pode ser um sinal extraordinário. Experimentar de alegria na presença de Deus pode ser um sinal incrível da sua relação com Ele. Principalmente quando nada vai bem e você permanece contente em toda e qualquer situação, como nós ouvimos no domingo passado, no encerramento da última série com o pastor João. Mas Jesus está descrevendo esse tipo de condição de coração, quando as frustrações vêm, quando a frustração vem, quando a pressão vem, esmurecem, a semente ela é abortada. O crescimento não se desenvolve como deveria, e os frutos não vêm. É interessante, o solo típico na Palestina, ele é um solo que muitas vezes ele fica facilmente enrijecido. Um palmo, talvez 10, 15 centímetros abaixo da superfície. Tem muito terreno rochoso na Palestina. E é interessante porque esse tipo de solo, ele até permite que a semente brote por um momento, comece a se desenvolver, mas está duro, não tem como aprofundar nada. E aí vem o vento, vem a chuva e leva embora. E como é que você pode saber se você faz parte desse tipo de grupo? Talvez você tenha essa condição de coração que Jesus está descrevendo aqui. O que acontece depois de uma grande decepção? O que acontece com a sua vida, o seu relacionamento com Deus,
depois de uma grande frustração, seja com pessoas ou com você mesmo, com você mesmo. O que acontece depois que tudo dá errado, quando a chuva vem e lava tudo? O problema não é passar por esse tipo de situação, o problema é o que acontece depois. A gente precisa amadurecer o nosso entendimento e considerar que a nossa reação imediata não é tão importante quanto a nossa reação e postura no longo prazo. O que acontece com você, aqui e agora, talvez em alguns capítulos da sua história, não podem e não deveriam definir o rumo e a continuidade daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso é uma boa notícia, e às vezes a gente se encontra em capítulos sombrios da nossa vida, da nossa história, e a gente pensa, não tem como, não tem jeito, eu vou olhar para trás, não faz sentido. O problema não é o dia, não é o momento mau, o problema é como você atravessa ele. E graças a Deus pelo Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele anda com a gente nos dias bons e nos dias maus, e Ele nos leva a continuar vivendo, se relacionando com Ele, com a igreja, todos os dias da nossa vida, porque certamente bondade e misericórdia me seguirão por onde quer que eu vá, no fundo do buraco ou no alto das colinas. Não tem nenhum lugar para onde eu possa me ausentar da bondade, da fidelidade de Deus, que faz uma vida improvável frutificar quando Cristo está no centro. Olha só 1 Pedro. A nossa reação imediata, ela não é tão importante quanto a nossa reação, a nossa postura no longo prazo, porque olha o que 1 Pedro diz: portanto, alegrem-se com os B.O.s, com os problemas, não com seus pecados, mas se alegrem com os problemas, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, muitos desafios, tempestade, chuva, decepção, frustração, pressão. Alegrem-se, porque elas mostrarão que a sua fé é o quê? Você pode ler comigo? Autêntica. O texto segue: como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, você está sendo testado, testada. E a fé é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor no longo prazo. Glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Deixa eu te falar uma coisa: teu entusiasmo não será suficiente para te manter no caminho seguindo Jesus. Até onde o seu entusiasmo pode te conduzir? Lembrei de uma música antiga, do Diante do Trono. Revelar minha idade. Estou de moletom, boné, mas a idade está avançando, irmão. As costas já não são mais as mesmas. Como um farol que brilha à noite. Todo mundo entregando a idade. Como um farol que brilha à noite. É Aline Barros, nem é Diante do Trono. A idade e a memória estão indo embora. Como um farol que brilha à noite. Me ajuda a completar, vamos lá. Vamos cantar? Como... Não, está muito ruim, vamos de novo, vamos lá. Não. Pessoal em casa precisa entender. Vou apontar o microfone, vamos abrir a ambiência. Como um farol... que me agrada. É isso que a letra diz? Não. A gente às vezes canta como um farol que brilha à noite, mas Jesus está ficando escuro aqui, hein? Como ponte sobre as águas. Mas Jesus, fulaninho tá me usando, hein? A igreja está me usando, estão pisando em mim. Quando a vontade vacilar, quando a pressão, quando... quem sabe as setas inflamadas do diabo acertarem sua vida para te fazer titubear.
Quando o entusiasmo acabar, é só a convicção e a decisão de que a fidelidade de Deus que deve sustentar a tua reação de obediência a Ele. No dia mau, no dia bom. Vamos lá. Mais um tipo de pessoa, mais um tipo de coração. Versículo 14. As que caíram entre os espinhos, vamos ler junto? Representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. A semente que caiu entre os espinhos representa as pessoas que ouviram. A semente ali, está começando a germinar. Mas progressivamente ela está sendo sufocada por preocupações. Esse é o coração preocupado. O coração preocupado, o coração que está ocupado com o que não deveria, ele aborta qualquer potencial de amadurecimento e de frutos para a glória de Deus. Não tem nem tempo de cultivar aquilo que está sendo lançado e semeado. Porque a preocupação. E o primeiro tipo de preocupação é a ansiedade com o que está fora do seu controle. Um coração preocupado que aborta aquilo que a semente deveria germinar. É um tipo de coração que está ansioso com tudo que está fora do controle dele. São preocupações que vão devorando você pouco a pouco, a sua alma, tudo aquilo que realmente importa, teu relacionamento com Deus, a forma como você lida com a palavra, como você lida com a oração, como você lida com o domingo porque não tem tempo. Mas outro tipo de preocupação, um tipo de preocupação que tem relação com insatisfação. O texto fala sobre riquezas. Gente que tem um coração que é um buraco sem fundo, que não tem tempo para cultivar aquilo que é lançado ao coração, ao solo. Por quê? Porque está preocupado em aumentar as suas posses de um jeito não saudável. E as riquezas aqui, elas não representam só um poder aquisitivo. As riquezas aqui simbolizam um investimento de tempo. Dentro do contexto dessa parábola, as riquezas aqui, elas vão revelar a forma como esse tipo de pessoa lida com o tempo. E o tempo é oferecido no altar como um sacrifício para que você possa ter sucesso e desfrutar da sua vida e alcançar aquilo que você acha que você deve alcançar, quando você acha que você deve alcançar. Eu ouvi um conselho essa semana de um pastor extraordinário. Ele falou o seguinte: não queira estar aonde você deveria estar alguns anos à frente agora, porque chegar adiantado pode ser tão destrutivo do que chegar depois, atrasado, ou do que não chegar. E esse tipo de preocupação faz com que os corações tomem decisões equivocadas, e não tem tempo mais para regar a semente, não tem tempo mais para cultivar o que precisa ser cultivado, porque o tempo virou moeda de conquista daquilo que nós desejamos. Tem um terceiro tipo de preocupação, os prazeres da vida, sejam prazeres bons ou prazeres nocivos, que distraem você ou que destroem você, os seus relacionamentos, e mancham a tua comunhão com Deus. E aí, tudo isso é descrito como espinhos que lentamente, com constância, vão sufocando a alma das pessoas que dão as boas-vindas à palavra, mas que estão com o coração dividido e oferecendo o tempo no altar como um sacrifício para tudo e quanto é coisa. Jesus disse: é impossível servir ao dinheiro e a mim, é impossível servir a dois senhores, porque você só tem uma medida de tempo, e esse tempo tem que estar debaixo da perspectiva de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e então todas as outras coisas encontrarão lugar adequado na tua vida, na tua história. E é interessante porque essa orientação de Jesus começa com uma ordem: não se preocupem, não consumam o tempo de vocês com coisas que não são necessárias hoje. Vocês não podem esquecer de regar a planta. Lá em casa a gente é campeão, a gente compra a planta no Carrefour, na Leroy Merlin, a gente troca.
E vai trocando, porque passa 20 dias, morre, passa dia 20, morre. E a gente vai só substituindo. Tem gente que vai lá no GP ver a planta, nossa, vocês gostam tanto de planta, a gente gosta tanto que a gente compra várias. Porque morre tudo, porque a gente esquece, porque a gente não tem tempo. As preocupações corroem a forma como a gente investe o nosso tempo, esgotam os nossos recursos, sabotam os nossos relacionamentos. Gente que alcança tudo o que sonhou e perdeu tudo o que importava na vida. Jesus também falou sobre isso. Ele disse, do que adianta você encher o seu celeiro com tudo do bom e do melhor, se no final você ouvir as palavras de Deus, olha, de hoje tu não passa, chegou a hora de encontrar comigo, e tudo que você conquistou será dividido. A gente precisa considerar, com os corações preocupados, estão ocupados demais. Estão ocupados demais para cultivar o que importa de verdade, para amadurecer, para produzir fruto que realmente precisam. E frutos esses que trariam a alegria, o preenchimento, a plenitude nessa relação autêntica com Deus, sabe? Desfrutar de propósito é algo extraordinário. E eu não estou falando de uma grande plataforma, de um microfone. Se o teu propósito for tomar café com alguém, recorrentemente, não desistindo dessa pessoa, isso, debaixo do favor de Deus, da soberania de Deus, produz para você um peso de glória extraordinário que pode te suprir. E quando você se sentir insatisfeito, se lembrar daquilo que Deus tem feito através de você. E talvez essa seja a explicação para muitos dos corações que estão ouvindo essa mensagem aqui agora. E corações que ouviram essa mensagem, essa história improvável do próprio Jesus. Para saber porque depois de tanto tempo caminhando com Jesus, indo na igreja, batendo cartão na igreja, você ainda não tenha dado fruto. Talvez existam espinhos que estão drenando o potencial, drenando a vida. Tem um negócio curioso, cara. Você planta lá em casa, apesar de a gente ficar trocando as plantinhas, a gente também troca os canteirinhos. Porque a Laurinha gosta de brincar de plantar alface, a gente compra sementes e tal. E é interessante. A gente joga lá as sementes, de repente tem grama no meio, tem mato crescendo no canteiro. O que a gente realmente gostaria que crescesse, demora, é lento. Mas aquilo que a gente não gostaria que crescesse, isso aí cresce de um jeito extraordinário. E a história improvável que Jesus está contando, precisa impactar o nosso coração para essa realidade. Quem você pensa que é? Se a gente parasse aqui, a gente ia embora para casa muito deprimido. Você concorda comigo? Mas a explicação de Jesus não terminou. Olha o versículo 15. Vamos ler junto? E as que caírem em solo fértil representam os que com o coração bom e receptivo ouvem a mensagem, aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito legal, que estabelece para a gente a ideia de que muitas vezes a gente tenta tratar aquilo que está errado do jeito errado. Santo Agostinho dizia, olha, se você está preocupado com galhos podres, com a ausência de fruto numa árvore, talvez você possa até estabelecer o paralelo com a sua vida, não perca tempo mexendo nos galhos, olhe para o solo, olhe para a raiz, olhe para aquilo que realmente importa, porque ali estará a solução. E esse coração que vem de uma realidade frutífera, ele é o coração adequado. Jesus vai dizer que tem um tipo de gente, um tipo de coração que desfruta dessa condição. Um coração adequado. O solo bom. As sementes caem nesse solo. As sementes caem, as pessoas ouvem a palavra, retêm a palavra, perseveram pacientemente na palavra e produzem então uma colheita extraordinária. A Bíblia vai dizer que é da vontade de Deus que a gente produza muito fruto. Esse é o coração adequado. E quantas vezes a gente se depara com a ausência de frutos em várias áreas da nossa vida e a gente está tentando achar umas estratégiazinhas para resolver. Enquanto na verdade a gente deveria voltar os nossos olhos para o solo, para como está o nosso coração.
O solo bom é favorável para os frutos virem. Qual é a finalidade desses frutos? Sua própria alegria. Não só a sua própria alegria, a alegria de outras pessoas que podem conhecer a Deus através daquilo que você faz, como você faz. Os frutos da sua vida, de uma vida de propósito, levam outras pessoas a experimentar a alegria de serem reconectadas com Deus e encontrarem sentido, vida plena, vida autêntica e propósito. E é interessante, Jesus, ele vai terminar essa história improvável dizendo: quem tem ouvidos, para ouça com atenção. Jesus gritou essas palavras provavelmente. Nós temos 2 ouvidos. Nós temos uma grande boca, mas nós temos 2 ouvidos. E Jesus, depois de contar a história improvável e traçar os diagnósticos dos corações, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês estão ouvindo? Tem uma grande diferença entre ser um ouvinte de música e um ouvinte que acolhe uma instrução, que faz alguma coisa com o que ouviu. Tem gente que é ouvinte, é um apreciador de sermões, de podcasts evangélicos. Vem na igreja, aprecia o sermão como um bom vinho. E ai do pastor se gaguejar. E ai do pastor se der uma vacilada no sermão, porque os críticos de plantão estão apreciando tudo que escutam. Mas Jesus não está falando desse tipo de ouvido. É um tipo de ouvido que acolhe uma instrução, que tem o impacto daquilo que se escuta e tem a reação naquilo que se estabelece como uma decisão. E a pergunta mais importante para a gente na abertura dessa série de mensagens é: como é que está o seu coração? Talvez você entrou aqui, cara, o sermão está fluindo. Talvez o início da celebração foi marcado por pensamentos: e aí, quando é que a música acaba para eu começar a ouvir aqui um conselho? Talvez você esteja presente aqui, mas você esteja com a cabeça em outro lugar, porque o seu coração talvez esteja cheio de entulho. Como é que está o seu coração? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa parábola. E eu senti medo. Eu tinha medo de algumas coisas em específico. Tinha medo dessa parábola. Tinha medo de Apocalipse. E talvez o motivo era o mesmo, porque no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, a minha relação com Deus, com a minha fé, com a forma como eu vivia. Então ouvir um tipo de história improvável assim me causava um certo arrepio, porque eu pensava: meu Deus, e se o meu coração não for bom? Meu Deus, e se o meu coração estiver nessa condição de alguém que é indiferente? Meu Deus, e se o meu coração for esse coração preocupado? Meu Deus, e se o meu coração for esse tipo de coração que está cheio de espinho? Meu Deus, e se eu não for alguém com o coração bom? Porque numa leitura desatenta, talvez você vai ler essa história estranha, improvável, e você vai ter uma interpretação fatalista. Então o que for para ser, será. Porque olha só, tem vários tipos de pessoas. Mas graças a Deus, porque a Bíblia é a palavra viva do nosso Criador, que escreve uma história de redenção com o sangue do seu único Filho, e todo o impacto da narrativa da redenção, registrado no Novo Testamento, é detalhadamente descrito de um jeito que deve não só impactar a gente, mas levar a gente a um espírito, a um estado de profunda gratidão, de maravilhamento. A palavra de Deus é a palavra inspirada, de capa a capa. Só tira o logo da editora, beleza? E é interessante porque essa história improvável, ela está em Lucas capítulo 8.
Mas se você prestar bem atenção, nós não começamos a ler essa história improvável no versículo 1 do capítulo 8. Antes de Lucas registrar essa história improvável, dos diferentes tipos de coração, e de dar a oportunidade para eu e você fazermos essa pergunta: quem eu penso que eu sou? Como está o meu coração? Antes da história improvável, olha o que estava registrado. Você pode ler comigo? Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas. Pausa. Jesus é o semeador. A história improvável que ele contou ilustra o que ele mesmo estava fazendo, porque ele veio até nós estabelecer convites. Jesus percorreu as cidades, anunciando boas notícias, junto com seus discípulos, a respeito do reino de Deus. E ia com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e de enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena é alguém que tinha tudo e mais um pouco no solo do coração dela. Talvez você está pensando assim: e se eu não for a pessoa que tem um coração bom? E se já não tiver mais esperança para mim, ou para o meu filho, ou seja, para quem for que você esteja imaginando nesse momento? Lembre-se de Maria Madalena. Eu não sei qual é o seu desafio, qual é o seu pecado, qual é o seu problema, qual é a pressão que você está passando, qual é o desafio, mas eu não acho que são 7 capirotos dentro da sua vida agindo intensamente como na vida de Maria Madalena. E a grande verdade é que no final das contas, todos nós temos o coração mau. Em algum estágio, em algum momento da nossa vida, nós fomos pessoas, talvez existam pessoas entre nós que estão, em paralelo com cada um dos diagnósticos que Jesus deu. Quem é Maria Madalena? Ela teve uma experiência de impacto com a voz de Jesus. Ela ouviu um convite, ela aceitou um convite, ela passou a seguir Jesus, a aprender com Jesus, ela foi perseverante, ela serviu Jesus com o que ela tinha, com quem ela era, ela permaneceu aos pés da cruz, ela foi testada, e ela foi comissionada por Jesus na manhã da ressurreição. E sabe o que é mais interessante? A parábola é do semeador, mas o semeador descrito nessa história improvável também é o... Vocês pegaram essa diferença no texto? Abre aí, Lucas capítulo 8, olha para o versículo 4. Você está em casa, você pode abrir o texto também. E aí, o semeador é quem também? Ele é o lavrador. O semeador dessa história improvável é o lavrador, porque Jesus lança as sementes, Deus está em movimento na história, estabelecendo convites para a gente de fato mudar, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente se desenvolver, para a gente dar muito fruto. Mas o nosso coração, ele é mau, e tem muitas áreas da nossa vida que estão duras, insensíveis, mas graças a Deus, porque Jesus não só lançou sementes, Ele deixou o Espírito Santo para nos convencer, para mover no íntimo do nosso ser o movimento necessário para que a nossa condição fosse mudada e o nosso solo fosse transformado. Você pode aplaudir Jesus e ficar de pé? Ele não é só o semeador, Ele é o lavrador dos nossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Feche os seus olhos. Comece a pensar
sobre como você entrou aqui essa noite. Comece a tentar se lembrar das áreas que talvez estão engessadas, empacadas, infrutíferas na sua vida. Eu quero te chamar a uma decisão prática essa noite. A apresentar o seu coração como ele está diante de Jesus. E pedir para ele fazer novas todas as coisas. Para ele ser o lavrador que você precisa, para que o seu coração seja tratado e para que você possa continuar respondendo a palavra e perseverar demonstrando fé autêntica até o dia que você encontrar face a face com esse Jesus. Deus, talvez existam pessoas nessa noite que precisam de fato responder à primeira oportunidade, a mais importante, entregar o coração ao Senhor pela primeira vez. E nós pedimos para que essas decisões sejam forjadas aqui e agora, no nome de Jesus. Toda incredulidade, indiferença, qualquer espírito, Deus, de competição contra a semente da vida, nós pedimos para que seja dissolvida ao som da tua doce voz. Se você é uma dessas pessoas que tomou uma decisão, eu quero te desafiar a conversar comigo no final dessa celebração. Eu quero orar por você. Agora talvez entre nós exista a necessidade de pessoas entregarem áreas do coração que precisam ser moídas, precisam ser tratadas, para que o fruto venha na estação favorável, para que a gente possa dar fruto no tempo certo, como a palavra diz. Deus, gere em nós agora uma oportunidade de reflexão profunda sobre as áreas que estão endurecidas, sobre o solo do nosso coração que precisa ser mais uma vez quebrantado, para que a semente de hoje possa descer, para que as sementes também nos próximos domingos dessa série possam despertar a alegria das boas notícias, de que não importa como estamos, de onde viemos, o Evangelho é o poder vivo de Cristo que pode suscitar vida num vale de ossos secos. Jesus, nome acima de todo nome, nome que é maior do que qualquer doença, do que qualquer tempestade, do que qualquer pecado. Jesus Cristo de Nazaré, o nome pelo qual importa que a gente recorra, se agarra ao Senhor, crendo que o Senhor faz a tempestade cessar no tempo certo, e que o Senhor nos sustenta para atravessar essas tempestades, e dá muito fruto no tempo devido, no nome de Jesus. Deus, haja entre nós a autenticidade agora, e que o nosso momento de louvor e adoração no fim dessa celebração venha carregado de reações, como daquela mulher que se jogou ao chão, enxugou os pés de Jesus com os cabelos diante das lágrimas que haviam caído. Faça de nós pessoas extravagantes que te amam, mas não só pessoas entusiasmadas, pessoas apaixonadas, devotas ao Cristo. Continue orando, continue conversando com Deus, apresente sua família, seus filhos. A semana que está para começar,